Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história de uma das figuras mais fascinantes do Novo Testamento, o apóstolo Mateus. Sua jornada é uma prova poderosa de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Ele saiu de uma das profissões mais odiadas de seu tempo para se tornar autor de um dos livros mais importantes da Bíblia. Vamos descobrir como essa transformação aconteceu. Mateus, que também era chamado de Levi, vivia na Galileia, provavelmente em Cafarnaum, um importante centro comercial. Sua profissão, cobrador de impostos para o Império Romano. Naquela época, ser um cobrador de impostos significava ser visto como um traidor e um pecador público. Eles eram conhecidos por cobrar a mais, enriquecendo às custas do próprio povo. Por isso, Mateus vivia isolado social e religiosamente. Os líderes religiosos o colocavam na mesma categoria de pessoas consideradas impuras, e a sociedade o desprezava. Podemos imaginar que, apesar do dinheiro, ele carregava um grande vazio e um sentimento de rejeição. Sua profissão exigia que ele fosse alguém pragmático, organizado e detalhista. Mas talvez também o tenha tornado reservado, acostumado a se proteger do desprezo dos outros. Foi nesse cenário que Jesus entrou em sua vida de forma transformadora. O chamado de Mateus é um dos momentos mais diretos e impactantes dos evangelhos. Enquanto ele estava em sua coletoria, trabalhando, Jesus se aproximou e disse: "Segue-me." Não houve um longo discurso, nem condições prévias. Foi um convite simples, mas profundo. E a reação de Mateus foi imediata. A Bíblia diz que ele se levantou e seguiu Jesus. Sem hesitar, ele abandonou uma carreira lucrativa e uma vida financeiramente estável para seguir um mestre itinerante, sem nenhuma garantia material. Essa atitude mostra que, por trás daquela fachada pragmática, havia um coração pronto para reconhecer a verdade. Para celebrar esse novo começo, Mateus deu um grande banquete em sua casa. E quem ele convidou? Seus amigos, outros cobradores de impostos e pessoas também consideradas pecadoras. Esse gesto é muito revelador. Mateus não quis guardar aquela experiência só para si. Ele quis que outros, que também se sentiam rejeitados, pudessem conhecer aquele que o olhou com dignidade. Claro, isso gerou críticas. Os fariseus perguntaram aos discípulos por que Jesus comia com pecadores. A resposta de Jesus ecoa até hoje. Não são os sadios que precisam de médico, mas sim os doentes. Imagine o que Mateus sentiu ao ouvir isso. Pela primeira vez, alguém não apenas o aceitava, mas o incluía no centro do propósito de Deus. Era uma libertação. Durante seu tempo com Jesus, Mateus testemunhou milagres, ouviu ensinamentos profundos e viu de perto a compaixão do Mestre. Ele era um discípulo mais discreto em comparação com outros, como o impulsivo Pedro ou o questionador Tomé. Mateus raramente é o centro das narrativas, mas sua contribuição foi gigantesca e duradoura. Sua experiência como cobrador de impostos, que o treinou a ser meticuloso e organizado, seria fundamental para sua grande obra. É aqui que vemos o propósito de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Aquele homem acostumado a registrar números e transações foi escolhido para registrar as palavras e os feitos de Jesus para a eternidade. O Evangelho de Mateus é incrivelmente estruturado e didático. Ele organiza os ensinamentos de Jesus de forma clara, como o famoso Sermão da Montanha. Seu objetivo era claro: mostrar ao povo judeu que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele escreveu com reverência, precisão e um cuidado pedagógico, demonstrando que não apenas ouviu, mas compreendeu profundamente a importância de preservar aquela mensagem. Aquele talento para a organização, antes usado para coletar impostos, foi transformado em um serviço para o reino de Deus. Após a ressurreição de Jesus, a missão de Mateus continuou, embora a Bíblia não dê muitos detalhes. A tradição cristã diz que ele viajou para pregar o Evangelho em lugares distantes, como a Etiópia e a Pérsia. Ele enfrentou perseguições e perigos, mas permaneceu fiel. O homem que antes buscava segurança financeira, agora tinha sua identidade firmada em Cristo. Ele não era mais o cobrador de impostos desprezado, mas um apóstolo, uma testemunha da graça,
e o autor de um dos livros mais influentes da história da humanidade. Sobre sua morte, as tradições se dividem. Alguns relatos dizem que ele morreu de causas naturais, enquanto outros afirmam que foi martirizado por sua fé, possivelmente na Etiópia, morto enquanto anunciava o Evangelho. De qualquer forma, ele é lembrado como alguém que viveu e morreu fiel ao chamado que recebeu. A história de Mateus é um lembrete poderoso para todos nós. Ela nos mostra que Jesus não nos escolhe por nossa reputação ou perfeição, mas por nosso coração disposto a mudar. Mateus nos ensina que Deus pode pegar nossas habilidades, nossas experiências e até mesmo nossos erros, e transformá-los em ferramentas para um propósito maior. Ele passou da mesa dos impostos para a mesa da comunhão, do registro de dívidas para o anúncio do perdão, do isolamento para uma missão que mudaria o mundo. A vida de Mateus é a prova viva de que o encontro com Cristo pode redefinir completamente nosso passado, transformar nosso presente e dar um sentido eterno ao nosso futuro. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer mais sobre a jornada de Mateus, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Até a próxima!